Fala trader investidor, tudo bem com você? Leandro aqui da Cultura Investimentos e hoje eu quero falar para você de um grande amigo do day trader. Depois que eu já te mostrei quem é o seu pior inimigo, qual que é o seu pior inimigo no day trade? Será que é a corretora que fica pulando o meu stop? Será? Será que não são os grandes players que estão de olho? Ou será que é o seu computador que fica te burlando? Ou será que é o seu capital que está te deixando inseguro? Porque eu vou te contar quem é e como você pode fazer para vencer o seu pior inimigo no day trade, meu amigo. Hoje eu quero falar de um grande amigo do day trader, que acompanha o day trader todos os dias e pode salvar a sua conta, pode salvar a sua consistência. Hoje nós vamos falar sobre o stop loss, a forma correta de usar o stop loss, e a gente vai desmistificar a demonização que todos falam, né, que tem medo de levar stop. Por quê? Levar stop no mercado financeiro tem que ser algo normal na sua vida de day trader, ok? Então bora pro vídeo, fica comigo até o final que eu quero mostrar a melhor forma de usar stop loss e a forma como eu utilizo o meu stop loss, beleza? Bora lá, solta a vinheta. Primeiramente, eu quero falar para você que antes de abrir qualquer operação no day trade ou até mesmo no swing trade ou até mesmo num position trade que você irá fazer, antes de mais nada, você precisa de ter em mente alguns pré-requisitos. Dentre eles é o que? Qual que é o seu stop? Qual que é o seu ganho e por que você está entrando naquela operação. Hoje nós vamos falar, exatamente de como usar um stop loss, da melhor forma possível, encarar de uma maneira natural as coisas, como devem ser na vida de um operador profissional dentro do mercado. O stop loss, que para muitos é algo terrível, ninguém quer levar um stop, tem que ser algo normal na nossa vida, no nosso cotidiano, porque uma regra que você deve levar para toda a vida dentro do mercado é preservar o seu capital. Faça de tudo para preservar o seu capital. E quem vai te ajudar nessa caminhada será o seu stop. Então, toda vez que você for abrir uma operação, antes você calcula o seu stop. E hoje eu quero falar para vocês duas formas de você colocar o seu stop. Uma delas, um stop financeiro, e a outra, o stop técnico. Vem comigo que eu quero mostrar aqui na tela do computador as duas formas. Então vamos lá, o primeiro stop que eu quero falar com vocês aqui é o stop financeiro. Esse aí tem que estar de acordo com o seu capital. Por exemplo, você hoje tem um capital de R$5.000 para operar no day trade. E você estipula que o seu stop em cada operação vai ser de no máximo R$100. O stop financeiro eu encaro ele de uma forma muito simples para estratégias objetivas. Por quê? A estratégia objetiva, estatisticamente, ela vai te dar um stop fixo. Por exemplo, um stop de 100 pontos no índice, ou um stop de 5 pontos no dólar, 10 pontos no dólar, ou até mesmo 200 pontos no índice. Mas na estratégia que você utiliza, aquele stop ele tem que ser fixo, ele não pode mudar. Então você tem um stop fixo que você vai colocar o financeiro a partir dos contratos que você colocar naquela operação. Vou demonstrar para vocês. Eu tenho um operacional, ele me dá um gatilho de venda, por exemplo, esse aqui foi um gatilho de venda no meu operacional, certo? Vamos lá, vou circular ele aqui, ó, esse candle aqui, ó, ok? Me deu um gatilho de venda. Qual que é o meu operacional e qual que é o meu stop loss nessa operação? Exatamente no rompimento desse candle, eu colocaria, vamos colocar aqui, ó, um contratinho, aqui, ó, no rompimento desse candle aqui, e aqui, ó, ele é um stop fixo de 215 pontos, ok? 215 pontos, certo? E o gain desse operacional é 155 pontos. Então, independente do valor, ou da onde está o stop, ele sempre vai ser 215 pontos. E aí, hoje, esse stop com um contrato, ele é de R$43. E aí você vai ajustar no seu financeiro qual que é o tamanho que você consegue perder por operação. Vamos lá.
eu consigo perder R$200 por operação. É isso que está dentro do seu gerenciamento. Então, nesse caso aqui, ó, eu colocaria 4 contratos. 5. R$215 de stop nessa operação para R$155 de ganho. Essa operação ela tem um stop financeiro, vai de acordo com o seu gerenciamento, beleza? Eu utilizo muito nas minhas estratégias objetivas, porque eu tenho o lugar certo onde o meu stop tem que ficar de acordo com a minha estatística. E de acordo com o meu financeiro eu vou regular a quantidade de contratos que eu devo colocar naquele stop, beleza? Esse aqui é o stop financeiro, ele é fixo, né? Você vai deixar sempre fixo. Agora eu vou te mostrar o stop técnico e como é a melhor forma de você utilizar o stop técnico. Aqui é uma estratégia objetiva. Toda vez que eu entro nesse operacional, o meu stop é fixo. Vamos lá, eu tenho outra entrada aqui, ó. Nesse candle também deu entrada de compra. Então aqui seria a mesma entrada, ó. Eu ia colocar aqui, mas aqui ainda, né, falando de stop financeiro. Tá lá, ó. O stop ele é fixo, financeiramente fixo também, beleza? Então tá aí, ó. O máximo que eu iria perder seria R$43 com o contrato, porque essa é a minha estratégia. Ia sair aqui com 155 pontos de ganho, entrar aqui, voltou, não estopou, e lá me dá um gain novamente. Ótimo. Agora, em se tratando de stop técnico, você precisa de ter mais conhecimento do gráfico. Por quê? O stop técnico, você vai ter que colocar ele sempre em uma região de proteção. Quando e onde, Leandro, eu coloco esse stop técnico? Sempre acima de um topo ou abaixo de um fundo. E você vai ter que procurar um topo anterior ou um fundo anterior para colocar o seu stop. Esse é o stop técnico, muito usado para estratégias subjetivas, principalmente quando você faz uma leitura do preço, usa do price action para fazer as suas análises. Hoje no dólar, aqui nos 5 minutos, deu um padrão muito interessante. Vou mostrar para vocês, ó. Do lado de cá, eu tenho aqui, ó, uma região de fundo. O que é uma região de fundo? É onde o mercado ele estacionou. Vem comigo, ó. O mercado ele andou aqui, hoje veio até aqui, foi lá em cima, parou nessa região, tá? Aqui é uma região que a gente chama de resistência de preço. Depois ele caiu, aqui virou um suporte. Depois ele subiu nessa região de novo, né? Toda essa região aqui é uma região de resistência e depois ele caiu e aqui foi uma região de suporte, tá? Ok, eu tenho essa região de suporte e o mercado ele veio e me deu um padrão de candle de compra, que no caso é esse padrão aqui, ó, muito chamado, né, e usado como martelo ou pin bar. Aonde a entrada desse operacional seria aqui, ó. Voltando, aí ó, bateu na região, o mercado veio, parou aqui, foi, voltou na região onde seria a entrada do rompimento desse candle, certo? Esse candle aqui, ó, vou marcar de novo para vocês, ó, esse candle foi o candle que daria entrada e também a gente chama de gatilho de entrada. Beleza? Lembra que eu falei para vocês, todo operacional, toda operação que você fizer tem que ter, principalmente, né, claro, antes de você entrar na operação, um stop definido e um gain definido e o porquê que você está entrando naquela operação. Esse exemplo que eu estou usando com vocês é um exemplo de price action, de leitura do preço. Eu não estou usando nenhum indicador aqui, ó, apenas um suporte. E aqui ele me deu um padrão de reversão, que era de queda agora para alta, de compra, beleza? Por conta desse suporte. E aqui eu vou ter o meu stop aonde, Leandro? O stop, a entrada vai ser nesse ponto e o stop vai ser justamente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O stop vai ser aqui, ó. Abaixo desse candle que me deu entrada. Então aqui eu tenho a minha entrada, certo? Deixa eu colocar para vocês, ó, entrada. A entrada vai ser aqui nesse ponto aqui, nessa linha, e o meu stop loss vai ser aonde?
vai ser nesse ponto aqui. Por quê? Porque aqui ele me deixou um fundo, ó. E esse fundo onde eu coloquei o meu stop, ele ficou abaixo até do fundo anterior, ou seja, uma região muito interessante. Eu ia colocar esse stop aqui, ó, no 80. 5, 2, 8, 8, 80. Beleza. Quanto que é o meu stop nessa operação? 6 pontos. Vamos arredondar um pouquinho aqui. Vamos dizer que ficou aqui, ó, 6 pontos de stop. Quanto que você buscaria nessa operação? Hoje a gente não está falando de stop gain, mas pelo menos aí uns 12 pontos, né? Então daqui para cá seria aqui, ó, 12 pontos nessa região. Vou colocar aqui, sairia mais ou menos aqui, ó. Então o stop seria aqui embaixo, tá? Nessa região. E o gain lá em cima. Stop técnico, sempre procure uma região de fundo ou topo anterior. Se você está fazendo uma venda, você vai procurar um topo anterior. Vamos lá, vou apagar todo esse estudo aqui para vocês verem. Tá aí, apaguei. Ó. Aqui me deu um padrão, andou o mercado, o stop estava aqui embaixo. O mercado foi, voltou, depois foi de novo e teria me dado ganho. Entrei aqui, comprado aqui nessa região. Beleza? Show de bola? Tá. Outro padrão de candle interessante, né? E muito parecido com esse padrão que eu mostrei para vocês aqui, foi esse aqui, ó. Que aqui foi uma região de resistência, né? E me deu um fundo anterior. No caso, eu entraria vendido aqui, ó, no rompimento desse candle aqui para baixo, e o stop seria onde? O stop técnico teria que ficar acima desse candle, porque aqui é o fundo que ele deixou, certo? Vamos voltar aqui no gráfico, vamos ver mais. Ó, aqui me deu um padrão interessante, ó. Esse padrão aqui é o que nós chamamos de inside bar ou inside candle, certo? Ele não rompeu nem a mínima nem a máxima do candle anterior. É um padrão de reversão. Vamos dizer que você tem esse padrão como gatilho de entrada. Aonde seria o stop dessa operação? Muitos poderiam dizer que seria aqui embaixo, mas não, o correto seria aqui, ó, embaixo desse fundo. O que o mercado fez? Ele veio aqui, voltou, foi lá embaixo, deixou um fundo e aqui foi o seu gatilho de entrada, certo? Então, stop que seria técnico de 9 pontos. O stop técnico, você pode colocar ele de acordo com a sua visão de mercado. Por isso que ele nunca vai ser exato igual o stop financeiro que nós falamos antes, né, de uma estratégia objetiva. Mas você pode ajustar, né, financeiramente o stop técnico, porque você calcula o tamanho do seu stop e aí você vai diminuir na quantidade de contratos, certo? Mas quando a pessoa trabalha, né, com um range menor em dinheiro, ela às vezes não consegue colocar um stop, uma variação de stop loss. Por quê? Porque às vezes a pessoa trabalha só com um contrato e o stop dela é de R$50 no máximo. E aqui o stop seria de 9 pontos. A entrada seria aqui, ó. O stop seria aqui embaixo, certo? Então seria um stop. Opa, aqui está com 11 contratos. Vamos colocar só um aqui, ó. Vamos dizer que você tem aí R$1.000 para operar e você tem que colocar um stop técnico. O seu stop seria aqui embaixo, teria que arriscar R$100. Agora, se fosse financeiro, né, de uma estratégia objetiva, por exemplo, você teria aí, ó, no máximo, né, um stop de 50, por exemplo, para ganhar 50, uma estratégia de 1 para 1, né, uma estratégia objetiva onde você perde 50 e ganha 50. 5 pontos de loss, 5 pontos de gain, ok? Então, faça uma análise bem feita da região que você está trabalhando. Por exemplo, aqui, ó, aqui foi uma região de fundo. E aqui voltou no fundo, deixou um padrão de reversão onde a entrada seria? A entrada seria no rompimento desse candle e o stop técnico ele varia. Vamos ver quanto que ia dar esse stop. O stop aqui seria de 7 pontos. Na verdade seria de 7,5 pontos, né? Você ia afastar um pouquinho aqui. Ia buscar quanto? Ia buscar pelo menos aí uns 10 pontos a 14 pontos aí, ó. Aí ia ficar na operação aí média de... ia sair aqui nessa região, ó.
14 pontos, 45 minutos essa operação. E aí você tem o stop técnico. Quando você tem mais capital, você pode ajustar o stop técnico também, né, financeiramente falando. Vamos dizer que seu stop nessa operação seria de R$500. Então aqui você tem um contratinho. Então, quantos contratos você ia usar nessa operação? Vamos lá. Vou colocar aqui 5, seria de R$375. R$525. Aí você ajustou um stop técnico e colocou ele financeiro também. Isso é muito interessante, porque aí você pode trabalhar no price action com um risco-recompensa de 2:1, sempre com stop técnico, mas ajustado financeiramente para sempre perder o mesmo tanto. E quando você ganhar o dobro. Se liga nessa dica, porque isso é muito importante e pode fazer total diferença na sua constância e consistência dentro do mercado financeiro. E se esse vídeo fez sentido para você, divulgue entre os seus amigos que até hoje não consegue colocar um stop loss, está iniciando o mercado financeiro ou até mesmo tem experiência, mas ainda não consegue ajustar o seu stop. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, dá o like no vídeo e segue a nossa página no Instagram, @Cultura Investimentos. Então comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você utiliza stop técnico ou financeiro. Eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês a ter uma visão melhor do stop, porque ele é seu amigo. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!